Salve rapaziada, beleza? Estamos aí no canal, sejam bem-vindos. Quero fazer um vídeo interessante para vocês aqui sobre essa notícia que eu recebi. Na verdade eu não recebi, postaram aqui no grupo e eu peguei para trazer no canal porque eu achei importante para falar sobre isso. Eu fiquei indignado quando eu vi essa notícia aqui, não a matéria, né? Porque essa mulher aqui, essa garota, postou no TikTok dela, não sei se ela tem canal ou se ela resolveu fazer um vídeo só sobre isso porque ela se comoveu. Nesse caso eu fiquei um pouco comovido também, eu vou falar por quê. Tá no sentido de trazer uma explicação útil e interessante para vocês em cima desse tipo de acontecimento, desse tipo de tragédia que acontece, tá? Inclusive, o próprio feminismo, ele capitaliza em cima disso, tá? O feminismo, o que ele faz nesse caso de situação, né? O feminismo, ele é a ideologia do quanto pior, melhor. E eu tava acabando, inclusive, agora há pouco eu tava pensando sobre o feminismo. Qual é a definição do feminismo, cara? E pra mim a definição perfeita do feminismo seria, resumindo em poucas palavras, né? Você pode falar um monte de coisa sobre isso, mas para definir em poucas palavras seria... é a busca por igualdade somente no que beneficia as mulheres, que foi uma definição que eu vi da Just Pearly Things. Eu não sei o nome dela, também esqueci, mas ela trouxe essa definição e é perfeita, cara. E esse exemplo aqui é o que acaba acontecendo nesse caso. O feminismo muitas vezes é capitalizar nesse tipo de situação em que, eu vou mostrar aqui pra vocês, esse cara, eu não sei o nome dele, acabei de ver o vídeo aqui, tá? Não reparem nas abas aqui que eu tô escolhendo um aspirador de pó pra mim comprar novo, porque o meu parou de funcionar, mas vamos assistir aqui, eu vou fazer meus comentários. Essa adolescente de 16 anos foi assassinada pelo namorado, um homem de 56 anos, na cidade de Monteiro, na Paraíba. A Maria Vitória dos Santos ela foi assassinada na noite do dia 14 de julho de 2024, na casa em que ela morava com o Gilson da Cruz, de 56 anos. Na noite dos fatos, eles bebiam, mas em certo momento eles começaram a discutir. Furioso, o Gilson ele sacou a arma e disparou 3 vezes contra a adolescente. Infelizmente, ela faleceu ainda no local. Após o ocorrido, o Gilson ele fugiu e até o momento ele não foi localizado, mas segundo informações do advogado do empresário, ele assumiu que realmente cometeu o crime e pretende se entregar. Parece que ele se entregou e tá preso. O que acontece é o seguinte, ela vai comentar mais algumas coisas e nos comentários você vê principalmente o pessoal culpando a garota porque o que acontece quando uma garota nova fica com um cara mais velho e etc. Não tem como saber detalhes do que aconteceu e etc. O que eu suspeito é que foi um crime passional. Beleza? Isso me lembra até o caso que eu até comentei, cara. Eu citei um pouco, eu comentei lá no caso da Gabi Xavier. Eu falei, pelo menos esse cara, no máximo, num estado de descontrole emocional, ele postou coisa dela na internet, tá ligado? Porque, como eu falei, tem cara que mata a mulher, tem cara que bate na mulher. Esse é o ponto que eu quero falar sobre isso. Uma coisa que eu citei, até um cara comentou, essa frase é minha. O cara falou, alguém falou essa frase na Black Pill é boa. Não, essa frase é minha. Eu falei, atração negociada é tragédia anunciada. Mas isso assim, cara, isso é batata, tá ligado? Isso é certeiro, cara. Atração negociada é tragédia anunciada. Por isso que é uma coisa que eu falo, vocês querem saber uma coisa, cara? Eu vou falar uma coisa pra vocês, cara. Se liga. Olha só, cara, muito que a gente se fala de mulher, tá ligado? De mulher de um modo geral. Sair com mulher, ficar com mulher, namorar com mulher, casar, tanto faz o que você quiser entender. Isso é uma coisa que eu aprendi, só que eu esqueci disso. Parei de falar sobre isso. Mas eu começava muito nessa onda, nessa vertente no começo do meu canal. Bem no começo, porque isso era uma coisa que o Alpha Male Strategies começou assim, que foi o canal que eu comecei a acompanhar e gostava muito. Tanto é que o nome do canal dele era Alpha Male Strategies. Estratégias do macho alfa. Lembrando que... E uma coisa que ele falava muito era isso, tá ligado? Ele fazia comparação muito entre coisas de beta e coisas de alfa. É claro que é assim, né, rapaziada? Pelo amor de Deus. Isso são referências, não é verdade absoluta, são sacadas boas, dá aquela temperada no vídeo, de acordo com o tipo de conteúdo que a gente faz. Entendeu? Dá um jeitão pro conteúdo, porque tem a ver. Mas não é pra você levar ao extremo, cara. Eu sou alfa, beta. Deus que me perdoe. Ninguém conversa assim no mundo real, cara. Entendeu? É uma referência, cara. Não é pra você levar ao extremo. Eu também não quero trazer a definição científica dessas coisas. Não, porque veja bem, isso na verdade na alcateia não era assim, não sei o que. Cara, calma, velho. Na vida real você não precisa. É tipo na escola, tá ligado? Você aprender sobre mitocôndrias e moléculas. Você não vai usar essa porra no mundo real. Muitas vezes tem uns negócios que vira, cara, física quântica na Red Pill, tá ligado? Que você não vai usar no mundo real. Que nem esse negócio de alfa, beta, vem lá não sei de onde, dos lobos, da alcateia, porque não sei o quê. Não, velho. No mundo real você não precisa disso. Só tô explicando um negócio que é fácil de entrar na sua cabeça e entender. E pra dar aquele jeitão, só isso, cara. Como nesse exemplo de alfa e beta. Então, deixa eu dar um olho aqui no café. É assim que eu fico quando eu tomo 2 xícaras de café, rapaziada. Eu fico acelerado. Então... esse é um exemplo do que ele queria dizer sobre alfa e beta, tá ligado? Com relação também a que a gente traz hoje em dia sobre tragédia, sobre atração negociada e atração genuína. Então você quer entender um negócio, cara. Muitas vezes, você quer saber, é que nem, isso é uma coisa que é universal, é uma sabedoria assim, ancestral. Você vai ver muito. Tava até vendo uma passagem na Bíblia de um cara falando,
Né? Foi um cara na Red Pill que postou, só que os caras esquecem de ver o outro lado. Entendeu? O cara falou assim, mas o que o cara falou? As mulheres... É uma passagem, acho que da Bíblia, cara. Ou de algum filósofo, não lembro. Sobre a natureza feminina, né? Até aquela da Bíblia que é melhor você ficar sozinho do que ter uma mulher amarga, né? Ficar sozinho no deserto do que uma convivência com uma mulher amarga, alguma coisa assim, etc. Ele fala basicamente, cara, que não existe tragédia maior do que uma mulher na vida de um homem e não existe sofrimento maior do que sofrer por mulher, alguma coisa assim. Ele meio que ele quer dizer que o maior mal que pode acontecer na vida do homem é uma mulher, tá ligado? Vocês estão entendendo? Ele meio que quer dizer isso. Ele traz várias referências lá a partir dessa premissa. Que o maior mal que pode acontecer na vida do homem é uma mulher. Mas aí ele também traz que a melhor coisa que pode acontecer na vida do homem também é uma mulher. Ele traz as duas perspectivas, tá ligado? E o que eu paro pra pensar sobre isso que eu quero comentar, inclusive sobre essa questão de alfa e beta que eu vejo muito, uma coisa que vale a pena falar, rapaziada, é o seguinte. Você quer saber quando que vai ser, na maioria das vezes, vai ser uma merda você lidar com mulher, mano? Seja namorar e etc. Quando você é muito beta. Quando ela vê você como um cara que é muito beta. Principalmente dentro daquela definição que o Alan Roger Curry trazia. Né, que ele trazia vários níveis. Ele trazia isso como nível de confiança, de atitude, de postura, principalmente confiança, segurança. Autoconfiança, acima de tudo. Essa era a definição que ele queria trazer com relação a alfa e beta. Né? Beta seria uma posição, uma característica mais submissa, e alfa seria uma característica mais dominante e masculina, acima de tudo. Ele trazia que homens tinham níveis com relação a isso, e ele gostava muito de fazer essa parada matemática, que nem eu faço, ele era muito sistemático, igual eu sou, então ele separou em 4 níveis, né? 4 arquétipos, digamos assim, que eu já trouxe aqui no canal, inclusive. Então, e o que você vai perceber é que quando a mulher vê o cara como alfa, nesse caso, então sim, aquele ditado, as mulheres elas vão colocar regras para os caras que são betas e vão quebrar regras para os caras que são alfas. Ou seja, autointeresse, tanto faz o termo. Eu expliquei o que significa isso, não levem no sentido literal da palavra. Né? Mas a mesma coisa também, cara. Muitas vezes as mulheres, elas não vão quebrar regras com os caras que são alfas. E elas vão quebrar regras, elas não vão quebrar as regras dos alfas e elas vão quebrar as regras dos betas também. Assim como as mulheres quebram regras pelos alfas e colocam para os betas, elas quebram as regras que o beta colocou e não quebram as que o alfa colocou. Entendeu? Existe essa diferença. Eu expliquei, não leve a um extremo, é uma explicação. Né? É um jeito de falar, é mais uma força de expressão que eu estou usando. Um homem que faz isso e as outras coisas que ela vai comentar é um homem fraco. É um homem fraco, cara. Eu não sei, cara, por que... Eu não sei, assim, eu não posso dizer o que houve, tá ligado? Se foi traição, se não foi, se o cara acordou de mau humor. O que eu posso basicamente afirmar, quase que com 100% de certeza, é que esse cara aqui, ele teve um descontrole emocional. Não é isso? Ele teve um descontrole emocional. E por que um homem é fraco emocionalmente muitas vezes? Certo? Reparem na situação. Como o que esse cara faz, o que ele faz. É um cara que não tá de bem com a vida muitas vezes. Por que esse cara não tá de bem com a vida? Sacou? Cara, se você gosta de si mesmo, cara, se você se ama, entre outras coisas, sacou? E você se valoriza e você se respeita e você aprende a se valorizar, que pra mim é uma das premissas do conteúdo do investimento pessoal, no meu canal pelo menos, /Red Pill, tanto faz. Cara, você precisa ter isso justamente, cara, pra se preservar, pra você ter um autoconhecimento e autoconsciência. Por que ela tá fazendo isso com você, cara? Porque você aceita, cara, porque você é fraco, tá ligado? Porque você não se respeita, mano. Você não se vê com valor suficiente para você se respeitar. Só que isso, cara, não é, como eu já falei, não é placebo. Não é um hack mental. Não, você tem que se respeitar. Isso não existe, cara. Se você não vê, digamos, principalmente, cara, a confiança do homem vem da conta bancária dele, do que ele vê no espelho e do desempenho sexual. Acho que são 3 pilares principalmente. Cara, você não vai se olhar no espelho e falar, pronto, eu tenho confiança. Não acontece assim, mano. Né? Então... é assim que eu vejo, e esse é um exemplo, cara, do porquê é importante você, na verdade, sustentar a masculinidade, não você desconstruir, que é o que o feminismo faz quando pega esses casos. Eles capitalizam em cima e tentam destruir, né, usar isso daqui para atacar o homem em sua essência. É o contrário, na verdade, só que acontece porque os homens são fracos, cara. Por isso que você tem que fortalecer a masculinidade em todos os sentidos, mental, espiritual, físico. Mas vamos ver o resto aqui do complemento dela, o complemento do que ela vai falar aqui sobre esse caso, beleza? E eu já vou encerrar o vídeo. Entregar. A Vitória e o Gilson, eles se conheciam há 2 anos, desde que a adolescente começou a trabalhar na padaria do empresário. E há cerca de 4 meses, eles foram morar juntos. E apesar da diferença de idade, os familiares da Vitória
apoiava esse relacionamento. Inclusive, o Gilson ele já tem passagens pela polícia, porque no ano de 2019 ele agrediu a própria filha. Segundo informações, na época do caso, ele chegou em casa embriagado e chutou o cachorro. A filha então reclamou com o pai e ele a agrediu. No dia seguinte, quando a filha do Gilson chegou na escola com diversas marcas de agressão, a escola então comunicou ao conselho tutelar. Aí eu te pergunto, cara, você acha que o cara que bate na filha e chuta um cachorro, mano, você acha que esse cara é um cara forte? Você acha que isso é um homem forte, mano? Você acha que isso é exemplo de masculinidade que tem que ser desconstruída? Esse é um cara que ele não tem masculinidade, mano. Ele não tem. Ele não é masculino. É um cara fraco, mano. É um cara fraco, velho. É um cara que se odeia, tá ligado? É um cara que odeia o mundo, odeia a vida. Já começa que o cara chega embriagado, o cara chuta um cachorro e bate na filha. Cara, você já tá no fundo do poço, cara. Você não tem que desconstruir esse cara. Você tem que construir esse cara, na verdade. Mas, de modo geral, esse é o vídeo que eu queria fazer pra vocês aí. Deixa a opinião aí embaixo, o que vocês acharam. Fechou? Eu gosto de fazer vídeo assim quando eu tô empolgado, tô animado. Eu acho que assim prende a atenção da galera e o vídeo fica diferente, fica mais interessante, né? Em prol do entretenimento, pelo menos. É isso aí, rapaziada. A gente tá junto aí, a gente se vê na próxima. Falou, forte abraço, até mais.